dar uma boa noite a todos aqueles que estão ingressando na nossa live aqui da Escola Superior de Direito Municipal. Hoje uma live especial, por se tratar da Semana do Advogado, por nós estarmos aí celebrando a nossa profissão, sejamos advogados públicos ou advogados privados. E eu gostaria de agradecer, em especial, o nosso convidado, que é o Dr. Luiz Fernando Barbosa dos Santos, meu amigo, querido amigo, que está aqui conosco hoje, procurador do Estado do Rio Grande do Sul e presidente da Comissão da Advocacia Pública da OAB do Rio Grande do Sul. Luiz Fernando, quero dizer que é uma grande honra estar aqui contigo hoje. Eu agradeço em nome da SDM, de maneira bastante efusiva, o fato de teres aceitado o convite. E eu tenho certeza que nós vamos tratar e vamos ter uma live muito interessante, vamos tratar de um tema que é um tema extremamente relevante, como se costuma dizer na gíria, o tema da hora, um tema do momento, que é o tema referente aos honorários de sucumbência, a serem pagos, a serem devidos aos advogados públicos. Então, desde quando esse tema, né, Luiz Fernando, para fazer uma breve exposição sumária para que todos fiquem na mesma página, desde quando esse tema ganhou grande dimensão e quando esse tema, então, passou a ter passou a ser discutido mais fortemente no cenário nacional, no cenário jurídico nacional, desde o novo Código de Processo Civil, né? O novo Código de Processo Civil, ele é de março de 2015, com uma vacatio legis de 1 ano, então ele entrou em vigor em março de 2016, e lá no novo Código de Processo Civil nós passamos a ter uma menção expressa no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos aos advogados públicos. Então, lá no artigo 85, parágrafo 19, garante aos advogados públicos o direito aos honorários da sucumbência. Todavia, no final do parágrafo 19, há uma vírgula, e depois dessa vírgula se diz o seguinte: o legislador resolveu estipular que isso se dará, vírgula, nos termos da lei. Nos termos da lei. Bom, por conta disso, houve o ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade contra essa disposição, se passou a ter uma discussão grande sobre que lei seria essa, se haveria necessidade efetivamente de lei, se não haveria necessidade de lei que eu digo formal, ato oriundo do Poder Legislativo, se poderíamos fazer isso por meio de um outro ato normativo que não formalmente emitido, exarado pelo Poder Legislativo. Muitas discussões houve sobre esse tema. E o que nós temos hoje de maneira concreta? O julgamento recente de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, na verdade, algumas ADINs foram julgadas, né? Em especial uma ADIN ajuizada pela Procuradoria Geral da República, a ADI 6053, foi julgada agora recentissimamente. E então, diante do Código de Processo Civil, diante do recente julgamento das ADIs, que consideraram constitucional a disposição do Código de Processo Civil, nós temos que dar encaminhamento a esse assunto, nós temos que evoluir com esse assunto. E esse é o nosso tema de hoje, eu tenho certeza que vai ser uma excelente live, e queremos te ouvir sobre isso, Luiz Fernando, como procurador do Estado, como presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB. Queremos saber o que tu tens a dizer sobre isso e depois a gente vai encaminhando debates e vai evoluindo o assunto para que a gente tenha uma live bastante produtiva. Muito obrigado pela tua presença. Bom, Alexandre, primeiro eu que agradeço, né? Fico realmente muito lisonjeado com o convite feito pela Escola Superior de Direito Municipal, convite que veio por meio da tua pessoa e da Cristiane Neri. E dizer que eu fico muito feliz porque eu guardo um carinho muito especial pelos procuradores do município de Porto Alegre por 2 razões básicas. Não vou dar ordem, vou dar ordem cronológica e não a ordem emocional. Na ordem cronológica, eu tenho um profundo respeito pelo trabalho de vocês, porque certa vez eu estava num congresso de direito administrativo em Belo Horizonte, tratando sobre temas de inovações de direito administrativo. E uma professora mineira
citou como um grande case de sucesso, de inovação dentro do direito administrativo, uma prática que vinha sendo adotada pela PGM de Porto Alegre, referente à questão da Câmara de Conciliação que vocês têm, né? A criação da Câmara de Conciliação para tratar daquele caso das indenizações decorrentes dos cortes de grama, né, pela prefeitura, que acabava ocasionando pequenas lesões ou em quem cortava ou em algum cidadão, e a PGM naquele momento tomou a frente e estipulou uma Câmara de Conciliação quando mal se falava em métodos de resolução extrajudicial no Brasil. Então isso aí nos enche de orgulho, né, como porto-alegrenses. E vocês têm vários projetos, a própria questão do REURB, né, essa questão fundiária, vocês têm trabalhado com muito afinco. Enfim, a PGM é um motivo de orgulho para todos nós. E o segundo motivo que eu tenho muito carinho é pela amizade que eu tenho com vários procuradores do município, né? Tu é um deles, a gente tem atuado em alguns processos na Comissão da Advocacia Pública, a Cristiane Neri, a Simone Custódio, que eu já vi que se encontra na live, a minha ex-presidente da Comissão da Advocacia Pública, Simone Somense, a Betânia, o João Eupídio, o meu presidente da APMPA, o César, né, o Tim, o Dionelo, enfim, o nosso novo, esse jovem, né, que tem se destacado tanto, Renato Ramalho, um colega que foi meu assessor na PGE, que recém entrou, Eduardo Garcês, enfim, são N nomes, peço desculpa se eu esqueci alguém, não foi proposital, mas são todos colegas e amigos que eu tenho vínculos, alguns mais fortes, outros mais fracos, mas tenho um apreço por todos. Então eu realmente fico muito feliz de poder conversar. Mas sobre o tema específico, eu sempre costumo dizer, Alexandre, que tem uma questão subjacente a essa ideia da percepção dos honorários advocatícios pela advocacia pública, que passa muito ao largo do debate, que é que muito mais do que a questão da percepção desses honorários, muito mais do que o valor remuneratório, o valor de dinheiro que se debate, está uma condição muito especial, que essa prerrogativa representa mais um passo na consolidação da nossa posição como advogados, né? Ou seja, eu sei que lá no Estatuto da OAB é claro, que ele é expresso que a advocacia pública ela faz parte da advocacia. A Constituição faz isso, o CPC também, nós conseguimos extrair normas que dizem que os advogados públicos são advogados, mas há uma incompreensão dentro da sociedade civil, por parte da imprensa, que não consegue compreender como é que os servidores que atuam nos processos do Estado, como esses agentes públicos, são advogados. E nós somos advogados. Antes de tudo, somos advogados. Sim, somos submetidos a um regime administrativo próprio, mas também somos vinculados ao Estatuto da OAB, com todos os seus direitos, com todos os seus deveres, bônus, ônus e as prerrogativas, dentre elas, a prerrogativa de percepção dos honorários advocatícios. Um segundo ponto também que eu gosto sempre de frisar é que, como tu bem referiste na tua introdução, essa questão dos honorários, e eu gosto eu acho que a grande virtude dessas lives é que as coisas têm se tornado mais leves, menos formais. Então, não precisa fazer todo aquele estudo do histórico, dos honorários, dizer como surgiram, as razões, mas a gente tem que atentar para duas questões. Desde 94, o Estatuto da OAB, a Lei 8.906, esses honorários foram atribuídos aos advogados. A titularidade desses honorários era dos advogados. A eles caberia perceber os honorários. E a lei não fez qualquer distinção entre advogados públicos e privados. Ou seja, caberia a ambos a percepção dos honorários. Se teve discussão sobre a questão da titularidade, teve uma ADI que foi ajuizada e acabou não sendo julgada, ou foi julgada, mas não no seu mérito, né, foi afastada a legitimidade ativa de quem a propôs. E aí teve que vir um novo Código de Processo Civil, que no seu artigo 85 caput, novamente reafirma a titularidade dos honorários para os advogados. Ele diz claramente o seguinte: a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. E por que eu faço essas duas observações de início? Porque nós temos que deixar bem claro o seguinte: o advogado é o titular da verba.
No nosso caso, se não temos lei, se não podemos, se estamos ainda pendentes de um instrumento legislativo, uma coisa é clara, esse dinheiro ele não pode ficar nos cofres públicos, ou ele não pode ser usado por determinação legal para outra coisa, porque ele não é de titularidade do Estado, ele é de titularidade dos advogados. Então isso tem que ficar bem claro. Mas então, o CPC, além do caput, ele ainda quis afastar essa dúvida que alguns levantavam sobre a possibilidade dos advogados públicos perceberem honorários. E aí, como tu bem frisaste, lá no seu artigo, no seu parágrafo 19, ele disse que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, aí a famosa vírgula, nos termos da lei. Agora tu vê a força do verbo. Ele não diz podem perceber, devem perceber, ele diz perceberão. O que me leva a crer que essa lei, nos termos da lei, ela não é uma discricionalidade do administrador fazer ou não a lei. Ele está vinculado. Ele deve fazer a lei para fazer a parte organizacional, como vai ser distribuído, de que forma, quem recebe, excepcionalidade de quem não recebe. Né? Então, isso pode ser feito pela lei. Agora, ele não tem discricionalidade de dizer se vai ou não fazer a lei. Tá? E como é que ficou esse panorama nacional? Como é que está o nosso panorama nacional depois com o advento atualmente, né? Depois do CPC, depois do Estatuto? Bom, nós temos advogados públicos federais que eles recebem por força da lei, de lei própria. Tá? Então, eles recebem com base na 13257, 13327 de 2016, eles percebem honorários. Então, os advogados públicos federais estão já com a situação resolvida, ainda mais com esse julgamento supremo que afastou a eventual alegação de constitucionalidade do CPC e por arrastamento também dessa lei que previa os honorários para eles. Os advogados públicos estaduais têm a seguinte situação. Nós temos 25 estados e mais o Distrito Federal que recebe. Nós temos um estado que não tem sequer legislação, que é Santa Catarina, e nós temos um estado que tem toda a normatização pronta, mas que por toda uma questão de imbróglio judicial, ele não recebe. Que eu não preciso fazer muita força para dizer que é o estado aquele do sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, né? Onde tudo é muito brigado, muito difícil. Então o Rio Grande do Sul está nessa situação. No âmbito dos municípios, nós temos centenas de municípios recebendo, e das capitais somente 2 não recebem, que é Recife e a capital daquele famoso estado que eu acabei de citar, que também tem que ser tudo brigado. Mas eu queria, assim, dentro dos estaduais, eu queria fazer uma menção, e depois eu vou explicar por quê. Desses, 3 estados recebem antes do Estatuto da OAB. São eles São Paulo, Amazonas e Espírito Santo. Ou seja, antes do Estatuto da OAB já tinha essa concepção de que o advogado público fazia jus a essa prerrogativa. Depois do Estatuto da OAB e até o Código de Processo Civil, a maioria dos estados conseguiu legislar. Aí eu cito o Rio, posso citar Minas, posso citar Alagoas, posso citar Ceará. E, por fim, depois do CPC, nós temos alguns estados que legislaram. É o caso de Pernambuco, é o caso do Acre, é o caso da Bahia, que já recebia, mas aprimorou a sua legislação. Então, ou seja, nós temos... Por que eu gosto de frisar esse cenário? Por que é importante? Porque, às vezes, a gente ouve na imprensa, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, e depois que os advogados federais começaram a receber, esse assunto como se fosse uma novidade, como se fosse a invenção da roda. Não é. Isso já é uma prerrogativa consolidada há muito e muito tempo em todo o país. Alguns estados não tinham implementado, a União Federal não tinha implementado, mas ela é efetivamente uma prerrogativa que já existia. Então, assim, às vezes a gente olha reportagens, olha comentários, e as pessoas falam como se tivessem inventado a roda. Ou então falam aquela velha frase, não, é mais um penduricalho. Não, não é um penduricalho. É uma prerrogativa minha, da minha profissão de advogado, tá? Que vai ser paga com uma verba que não vem do Tesouro, não vem do Estado, ela vem da parte adversa. Então essas coisas, a questão da titularidade, a questão da nossa condição cada vez mais firme como advogados, né, que não deveria ter a menor dúvida, mas ainda na sociedade civil tem quem não compreenda ainda bem esse nosso dupla submissão a regimes jurídicos.
Então, mas no momento que isso aí se consolida, a gente vê que não tem uma invenção da roda, né? Bom, mas o que aconteceu? Isso sempre foi pauta de muita discussão judicial, mesmo depois do CPC. Para nós termos noção, nós temos 4 ADPFs no STF tratando esse tema. Temos diversas ADIs, como tu frisaste, uma para cada estado, uma para o Distrito Federal e aquela ADI que foi a julgada, que a gente chama de ADI-mãe, né, que tratava da questão da lei federal. Fora, e aí eu e tu conhecemos bem, né, as ADIs nos TJs e os diversos incidentes de arguição de constitucionalidade que tramitam. No TJ nós temos 2, no TRF nós tínhamos 2 que foram julgados prejudicados por conta do voto da decisão na ADI. Antes mesmo do CPC nós tivemos 2 ADIs, uma no Maranhão e uma no TJ do Distrito Federal, as 2 foram julgadas improcedentes. Inclusive, esses tribunais reconheceram que a verba não submetia ao teto, o que hoje, gostemos ou não, concordemos ou não, ficou resolvido pelo Supremo, né? Mas se travou e continua se travando uma batalha judicial muito forte. Quais são os argumentos básicos que os nossos opositores alegam? Basicamente, a questão da incompatibilidade, nós percebemos honorários dentro do regime de subsídio, de pagamento por subsídio, que seria uma parcela única, o que o Supremo afastou com muita clareza, e a questão da violação do teto, que o Supremo também, a meu juízo, de forma equivocada, porque eu entendo que essa verba é privada, mas entendeu, fez uma interpretação conforme e entendeu que estaria submetido ao teto. Junto com essa guerra jurídica, nós tivemos toda uma guerra que é própria da nossa época, né? Eu sou um entusiasta das redes sociais, acho que sou a favor da democratização da informação, mas nós temos que reconhecer que a democratização da informação, que as redes sociais também trouxeram seus efeitos colaterais. Dentre eles, muita desinformação, muitas fake news. Então, quando se trata desse assunto de honorários, as pessoas analisam de uma forma simplista. É aquilo que eu falei, a questão do penduricalho, é a questão de que nós vamos perceber fortunas com os honorários, que não é uma realidade em nenhum estado do país, né? Muito menos na União Federal e creio que nenhum município. Então, isso todo um discurso, né? Os procuradores do Estado de São Paulo sofreram muito na época que o Temer era presidente, por conta de fake news. Os honorários dos procuradores do Estado de São Paulo são pagos desde que o Temer foi o procurador-geral, né? Se não me engano, é 70 e alguma coisa, né? 1970 e alguma coisa, e desde então eles foram taxados como se fosse pago uma exorbitância, só que lá eles têm todo um método diferente de cálculo e está tudo dentro do teto, a natureza a verba tem até uma natureza pública, enfim, são análises muito simplistas sobre o tema e muito apaixonadas, sem o caráter técnico. Mas então nós chegamos nesse ponto, e aí veio o famoso julgamento da nossa ADI 6053, que a gente costuma chamar de ADI-mãe, né, que tinha como relator o ministro Marco Aurélio, e ele votou contra, né, e foi o único voto contra, porque depois vieram 10 votos favoráveis. O relator para o acordo foi o ministro Alexandre de Moraes, né, já foram julgadas outras ADIs juntos, é o caso de Tocantins, Alagoas, Rio Grande do Norte e Roraima, e recentemente também foi julgado Pernambuco, tá? Também de lava do ministro Marco Aurélio, também restou vencido. E o que o Supremo disse nesse julgamento? Eu acho que é importante a gente ter bem claro o seguinte: primeira coisa que o Supremo disse, ele consolidou a nossa posição como advogado. Os advogados públicos percebem honorários porque o CPC prevê, mas porque são advogados. É uma prerrogativa de todo advogado, independente dele ser público ou privado. Ele afastou a inconstitucionalidade, que todo mundo dizia, do artigo 85, parágrafo 19, de uma forma bem clara. Eu acho que depois vamos poder debater a questão da possibilidade, né, de receber subsídio como agente público e os honorários. Ele definiu que os honorários são dentro do teto, né, limitou realmente ao teto, afirmou que eles têm caráter remuneratório, e ele fez uma menção expressa a uma questão também que eu acho de extrema importância, que foi uma coisa que nós aqui no Rio Grande do Sul sempre frisamos, que é o caráter moderno desse instrumento. Eu vou me permitir fazer uma rápida análise do seguinte: aqui não tem nenhum conteúdo ideológico, né? Eu sou muito ponderado na parte política, mas nós começamos a ver assim, nos últimos anos um franco movimento de insatisfação popular
pelas mais diversas causas. Isso repercutiu especialmente aqui no Brasil, nós podemos ver aqueles movimentos de 2013, né, que foram movimentos heterogêneos, né, foram movimentos sem um líder que chamasse, organizados pelas redes sociais, e as pautas eram as mais diversas. Nós tínhamos desde intervenção militar até direitos animais, preservação do meio ambiente, eficiência de serviço público, etc. O que nos leva a crer, e isso hoje, um pouco, já passado um certo período, as pessoas olham esse movimento como realmente o início de crise dessa democracia liberal, desse Estado como a gente conhece hoje. Eu não sei para onde nós vamos, o que vai acontecer, mas uma coisa é certa. O Estado, como nós conhecemos, ele vai mudar. E eu acho que ele vai mudar para algo mais eficiente, algo mais que exige uma prestação melhor de serviço público. E eu acho que isso dialoga completamente com a questão dos honorários. Porque os honorários, diferentemente do que muitos sustentam, seria mais um privilégio. Não, os honorários é o seguinte, o advogado público, assim como o privado, só vai ganhar se ele tiver êxito na ação. E se ele tiver êxito na ação, não é só ele que vai ganhar. Vai ganhar o Estado, né, o Estado lato sensu, e o Estado lato sensu ganhando ou deixando de perder, que também é uma possibilidade, vai poder aplicar esse dinheiro em prol da população, em saúde, em educação, em transporte. Então, ou seja, é um sistema de ganha-ganha. E é um sistema que valoriza a questão da eficiência. Ou seja, se eu não trabalhar bem, se eu não me organizar, né, eu não vou ganhar. Então, eu acho que essa, para mim, foi uma das principais questões que passou também en passant no julgamento supremo, que eles frisaram. Esse instituto guarda estreita vinculação com o princípio da eficiência. Tá? O princípio da eficiência. Então, eu acho que essas seriam minhas ponderações iniciais. Estou aberto aí para os debates. Né? Sempre é um prazer debater contigo. Eu até vou falar, fazer um elogio em público, tá? Que foi uma das melhores tentações orais que eu assisti, foi a tua na arguição do incidente de constitucionalidade que tu fizesse em nome da OAB naquele caso do município de Portão. Quero te dar os parabéns em público, assim, porque foi realmente uma fala muito apropriada e muito firme e lógica. E creio que, se não deu resultado no primeiro momento, tende a ser revertido agora. Tá? E realmente queria agradecer pelo convite, que me deixa muito feliz estar aqui debatendo com colegas da advocacia pública e também da advocacia privada. Luiz Fernando, eu só posso te agradecer de novo a tua presença. Certamente esse elogio decorre da nossa amizade. É sempre bom a gente ter bons amigos. Agradeço muito. E na sustentação oral tentei transparecer, isso sim, isso é verdade, tentei transparecer uma convicção que eu tenho e que eu persisto com ela, de que efetivamente essa titularidade, ela é uma titularidade dos advogados públicos e mais, a percepção dos honorários de sucumbência por parte dos honorários públicos, antes de contrariar a Constituição, na verdade, ela promove a Constituição. E promove a Constituição por diversos motivos. O primeiro deles nós detectamos, a tua precisa fala, minutos atrás, que é a questão da garantia do princípio da isonomia. Não há nenhuma justificativa plausível para se dar tratamento diferente àqueles que estão exercendo rigorosamente a mesma atividade. Não existe motivo para que essa distinção seja feita. Ou seja, os advogados públicos devem ter um tratamento diferenciado, não devem ter acesso aos honorários de sucumbência, porque o cliente do advogado público é uma pessoa jurídica de direito público. Quer dizer que essa seria a distinção, quer dizer, pelo fato de o meu cliente ser uma pessoa jurídica de direito público, eu tenho que ter um tratamento no que tange a titularidade dos honorários de sucumbência pela questão do cliente. Quer dizer, isso é algo inaceitável. Portanto, o pagamento dessa verba, antes de contrariar a Constituição, ela promove a Constituição. O não pagamento viola claramente o princípio da isonomia. Isso é importante destacar. E eu digo mais, né? Quando a Constituição quis quis limitar quem não poderia perceber honorários, ela fez expressamente, né? Que é o caso do MP, que é o caso do Judiciário. Exatamente. Agora,
os procuradores do Estado, os procuradores do município, os advogados públicos federais, né, todas as suas serras, é como tu disseste, não tem uma razão de extinção. Realmente, nós temos um cliente particular, né, muito com particularidades próprias, temos um regime jurídico ao qual nós somos submetidos, tudo isso é verdadeiro. Mas aí vale a velha lição do saudoso professor Diego de Figueiredo, né? Ou seja, nós somos, logicamente, submetidos a três regimes. Ao regime do serviço público, né, e somos, às leis próprias da advocacia pública, né, o caso da PGE que nós temos uma lei orgânica, creio que o município de Porto Alegre também a tenha, né, e ao Estatuto da OAB. Ou seja, nós pagamos a OAB regularmente, nós, eventuais erros, equívocos, somos submetidos ao julgamento ético da OAB. Então, ou seja, nós estamos no mesmo regime, com todos os direitos e deveres. Eu acho que o ex-presidente Cláudio Lamarck, ele é muito feliz, né, ao fazer uma afirmação que a OAB, na verdade, é de todos. É dos advogados públicos e privados, com as suas nuances, mas naquilo que nos congrega, naquela questão que nos congrega, nós temos que estar juntos. E o que nos congrega, dentre outras coisas, é a percepção dessa prerrogativa. Exatamente. Que é uma prerrogativa de todos. E o argumento central, talvez, né, Luiz Fernando, isso é interessante fixar, em que pese já esteja hoje sepultado e definido pelo Supremo Tribunal Federal, de que não há falar em violação à regra constitucional do subsídio. Por que não há falar na violação da regra constitucional do subsídio? Exatamente pela natureza da verba. A natureza dessa verba ela é rigorosamente privada. E uma preocupação que se constata no voto vencido do ministro Marco Aurélio ao julgar a DIN é exatamente essa, né? Mas eu preciso de uma previsão orçamentária, a administração pública está sujeita a pagamentos extremamente vinculados. Todavia, esse pagamento não vem dos cofres públicos. Esse pagamento é feito pela parte contrária, que é privada, ou seja, é uma verba privada. Não há falar em descontrole orçamentário, não há falar na regra de violação da regra do subsídio, porque o subsídio ele é pensado e criado para quê? O subsídio é pensado exatamente para garantir o quê? O subsídio é pensado para garantir equilíbrio orçamentário. Ou seja, o que importa na regra do subsídio é de onde sai o recurso, e não propriamente de quem é o destinatário desse recurso. Né? Isso é muito importante frisar, né, Luiz Fernando? Não, sem dúvida, Alexandre, sem dúvida. Não, e eu vou, nessa esteira, eu diria mais o seguinte, na verdade o Supremo já consagrou, já decidiu várias vezes que o subsídio realmente ele foi feito para acabar com uma prática que existia no serviço público, que é uma prática que eu acho que até ela fica mais transparente que o subsídio, que é o pagamento de parcela única. Ou seja, pode receber parcela única. Agora, como disse o Supremo em diversos julgamentos, nós não podemos ter isso aí como uma regra absoluta. Né? Ou seja, existem vários e várias pagamentos que podem ser feitos a fora do subsídio. São casos de verbas indenizatórias, né, que existem. O 13º é um caso. Quando se exerce uma FG ou dentro das procuradorias também fora do subsídio. Então não há razão para que essa prerrogativa, né, que eu gosto de falar sempre em prerrogativa porque não é só a questão remuneratória que tem em jogo. É a minha condição de advogado. Entendeu? É a minha condição de ser advogado por completo. Né? E aí nós temos outras lutas a serem feitas, como a questão da advocacia plena, enfim, que não é objeto dessa live. Mas é a minha condição de advogado que não pode ser pelo meu sistema, pelo meu regime de percepção de vencimentos que eu seja alijado dela. Né? Eu acho que isso tem que ficar bem claro. E é muito importante também, Luiz Fernando, creio que seja relevante destacar o fato de não se tratar de receita pública. Os honorários de sucumbência, o pagamento do honorário de sucumbência não retratam receita pública. A receita pública, ou ela é originária ou ela é derivada, ou seja, ou o Estado arrecada porque ele aluga um determinado imóvel, ou porque ele tem determinado arrendamento, ou então o Estado arrecada tributo. Essas são basicamente as receitas estatais. Então, quando o Estado, e aí torna grave a situação, quando o Estado se apropria de uma verba que não se caracteriza como receita pública, o Estado se apropria, portanto, de uma verba que tem caráter alimentar, o STJ já decidiu sobre isso, de uma verba que decorre do exercício do trabalho do advogado e mais, do exercício do trabalho bem feito pelo advogado público.
Porque, como tu bem apanhaste, a verba sucumbencial ela é uma verba prêmio. Ela é uma verba que remunera apenas o trabalho bem feito, apenas o trabalho que tenha sido desenvolvido com êxito, ou seja, apenas aquele trabalho que trouxe benefício concreto para a administração pública. No momento que Exatamente. há uma apropriação por parte do Estado dessa verba, essa apropriação é muito grave. Essa apropriação é muito grave. Essa apropriação, sim, viola a Constituição, porque promove o enriquecimento estatal, de um enriquecimento indevido, por conta da apropriação de uma verba que não se caracteriza como receita pública, ou seja, não é uma verba oriunda de tributo, não é uma verba oriunda de arrendamento de bens estatais. Então, é preocupante a não regularização dessa situação naqueles poucos lugares. Gostei muito do início da tua intervenção, nas únicas 2 capitais do país e nos únicos 2 estados do país em que não se percebe, em que a destinação dessa verba não é direcionada a quem de direito, né, Fernando? Não, sem a menor dúvida, né, Alexandre? Eu acho essa questão da receita, tu pegaste bem ela, e eu me lembro que tu frisaste ela na tua sustentação oral, inclusive referindo dentro da questão do teto, né, que tu falaste o seguinte: olha, o teto foi instituído para que não ocorra um excesso de gasto com as receitas próprias do Estado. Exato. Né? O que vier do particular não poderia estar submetido ao teto. Ok, não foi um entendimento supremo. Eu acho que eu vou permanecer com esse conceito, porque acho que o direito é mutável, né? Nós não sabemos o dia de amanhã. Acho que conceitos a gente não deve abrir mão, mas decisões judiciais a gente deve cumprir, né? E submeter a elas. E quanto a essa tua questão de ampliação, de que realmente o gestor, hoje em dia, é o que eu tenho defendido, ele não tem a discricionariedade de editar ou não uma lei. Né? Eu vejo essa lei como uma norma meramente organizacional. Ou seja, como é que eu vou pagar? Vou pagar mensalmente, trimestralmente? Vai agregar a todos os procuradores? Quem está de licença recebe, não recebe? Enfim, N questões que não caberia ao Código de Processo Civil regulamentar. O Código de Processo Civil foi a norma geral. Ele disse, olha, é direito, tem que pagar. Agora, claro que cabe a cada ente, dentro das suas peculiaridades, dentro do seu entendimento político, enfim, das mais diversas ordens, editar a sua própria lei. E cabe a nós, assim, como OAB, como entidades associativas, brigar por essa concretização. Eu acho que Exato. nós estamos muito bem encaminhados em muitos locais, mas ainda tem muitos locais que estão carentes, seja o estado do Rio Grande do Sul, seja o município de Porto Alegre, e diversos municípios gaúchos ainda que essa prática não é adotada e sequer é compreendida pelo gestor. Eu acho que tu apanhaste bem. Esse dinheiro, bom, se não tem uma lei ainda, ele não pode ser utilizado pelo Estado. Seria até uma forma de apropriação de débito com responsabilização do gestor. Porque a lei é muito clara ao definir a titularidade. Tanto o Estatuto da OAB lá atrás, quanto o novo CPC. Eles são muito claros. Né? A titularidade é do advogado. Né? Ele não faz distinção entre público, privado, empregado, autônomo, enfim, é do advogado. Né? E eu acho que isso tem que ficar bem firme na nossa convicção, porque tem vários e vários casos que as pessoas que os gestores não conseguem compreender, né, essa questão. E é importante reforçar, né, Luiz Fernando, a gravidade da situação, porque eu concordo plenamente contigo e a doutrina também escreve sobre isso. Eu li recentemente, inclusive, os comentários ao Estatuto da Advocacia do professor Paulo Lobo, que é professor da Universidade Federal do Alagoas, doutor em Direito pela USP, onde ele comenta exatamente essa disposição do CPC e faz menção, inclusive, a uma usurpação de competência. Ou seja, cabe à União legislar sobre atividade profissional, sobre requisitos da atividade profissional. E então não caberia, em hipótese alguma, a estados e municípios legislarem sobre essa matéria de modo a retirarem dos advogados públicos o direito de impedirem o acesso dos advogados públicos a essa verba sucumbencial. Não poderia haver legislação estadual ou municipal nesse sentido, por
conta de reserva de competência prevista na Constituição. Agora eu pergunto, e esse é o ponto central, não legislar equivale, ao fim e ao cabo, a legislar para impedir o acesso. Esse ponto me parece fundamental. Isso precisa ser destacado. Porque quando há uma reserva de competência na Constituição Federal de que a regulamentação da atividade profissional cabe exclusivamente à União, e a União legisla e prevê a titularidade do pagamento da verba sucumbencial aos advogados públicos, a doutrina é unânime e todos os constitucionalistas falam sobre isso, que não poderiam estados e municípios legislar contra essa disposição. Por quê? Porque impediriam o acesso dos advogados públicos a essa verba. Todavia, isso é fundamental. Não legislar equivale a promover essa usurpação de competência. Não legislar equivale a promover, ou seja, é um silêncio eloquente, digamos assim, ou é uma omissão caracterizadora de usurpação de competência e, portanto, de inconstitucionalidade. Não, e eu digo mais, se não se entender que essa norma é de regulação profissional, nós temos que entender necessariamente que essa norma é uma norma processual. Exatamente. É uma norma que também compete à União, e a União já definiu. Então, o gestor é exatamente como tu falaste, ou seja, ele não tem escolha. Ele tem que sentar com o seu corpo jurídico, seus procuradores, e definir a forma para se organizar e legislar sobre o tema. Né, sob pena, né, inclusive, de responder, né, por estar se apropriando de valor indevido. Agora, eu acho que fosse muito claro, eu acho que essa ausência de legislação equivale justamente a negar uma prerrogativa que já está consagrada no Código de Processo Civil. Né? Então, isso aí realmente é algo inadmissível, que tenhamos travado toda essa luta, por uma falta de compreensão. Né? Na verdade, sim, eu estava lendo os comentários ali, alguém falou acho que foi até uma colega minha, grande amiga, Liege 3, que falou o seguinte, são análises simplistas. Né? Ou seja, esse debate que nós estamos fazendo de uma forma mais técnica, ele muitas vezes não ecoa, infelizmente. Né? Agora, ele é de uma clareza ímpar, porque é muito claro, e o Supremo enfrentou, né? Porque uma das alegações da PGR foi justamente, não nesse sentido que está dizendo, mas foi o seguinte, olha, na verdade, o CPC teve origem no Legislativo, né, um projeto de lei legislativo, e está regulando aumento de despesa para o Executivo. E aí o Supremo disse, não, ele só está definindo que os honorários têm que ser pagos, e que a verba é de titularidade dos advogados, públicos ou privados. Bom, agora, cabe ao Poder Executivo remeter as leis necessárias para que dê consecução, para que se concretize essa prerrogativa. Né? E realmente, mas assim, tratando de forma otimista, eu acho que tivemos muitos avanços. Eu acho que muitos gestores compreenderam, e eu acho que nós vemos um momento, fruto também, eu acho, dessa transformação, que a advocacia pública está começando a entender a necessidade de mostrar o seu trabalho para a sociedade. E vem mostrando. Né? Seja a PGM, eu acho que esse caso da pandemia, ele é exemplar. Né? Tanto o trabalho de vocês, como o trabalho que eu acompanho aqui na PGE, nós vemos, sim, no âmbito federal, há uma efetiva atuação da advocacia pública. E isso tem realmente feito com que o gestor entenda a necessidade do seu papel e ouça mais essa parte técnica, que muitas vezes é alijada no debate simplista. Né? Então, eu acho que tu apanhaste muito bem. Eu acho que realmente não há discricionalidade para o gestor. Ele tem que legislar. O que você está vendo, né, Luiz Fernando, é uma omissão caracterizadora de inconstitucionalidade. Exatamente. Naqueles poucos lugares onde ainda não houve essa regulamentação e que gera como consequência única o impedimento do acesso a essa verba por quem tem o direito a essa verba, realmente o que está havendo é uma omissão inconstitucional. Então, isso precisa ser regulamentado, né? Isso precisa ser objeto de regulamentação. E eu também observei um dos colegas, não sei
não sei quem fez esse comentário, eu ia intervir uns 10 minutos atrás, aí, como nós estávamos no meio da apresentação, não comentei, que hoje se fala muito na administração pública, muito, mas assim, talvez seja um dos discursos mais significativos, que é a meritocracia, né, Luiz Fernando? Muito se fala de meritocracia, que nós temos que exaltar esses valores decorrentes da meritocracia, que essa é uma realidade na iniciativa privada e que no âmbito do poder público talvez isso não seja tão acentuado. Eu lembro bem uma discussão no âmbito estadual, há alguns anos, os professores, se seriam remunerados, se a meritocracia... Eu me lembro bem dessa discussão, mas com muita presença mesmo na memória. E talvez nada venha tão ao encontro de uma ideia de meritocracia como o pagamento de uma verba por êxito. Porque é eficiência, né? É eficiência. Exatamente. Só vai ganhar. E eu digo mais, assim, eu acho que esse tipo de prerrogativa, esse tipo de... que acaba sendo um estímulo, né, nós não podemos negar também, te auxilia. Eu vejo na advocacia pública os profissionais que atuam na advocacia pública são muito vinculados à questão da defesa do interesse público. Eles vestem a camiseta. Né? Podemos dizer que, na sua imensa maioria, vestem a camiseta. Só que, obviamente, que essa questão dos honorários, ela, óbvio, que vai gerar uma nova forma de organização, uma nova forma eu quero dizer assim, de estratégia processual, enfim, né, no bom sentido da palavra, né, de otimização de recursos. Enfim, eu costumo dizer que é um sistema de ganha-ganha os honorários. Né? Eu não vejo, por conta disso, eu não uso muito o termo meritocracia, porque ele muitas vezes é mal interpretado, né? Nós entramos um pouco na área ideológica, mas eu uso muito essa questão da eficiência. Para mim é isso, ele dialoga. Se tivesse que perguntar assim, dentro da advocacia pública, um exemplo da questão do princípio de eficiência, é um bom serviço, eu vou ser remunerado por aqueles bons serviços públicos que eu prestar. Né? Se eu obtiver o êxito na ação, ok. Se eu não obtiver, eu vou arcar com as consequências. Né? Não vai ser só o Estado. Então, eu acho que é um instrumento muito moderno, assim, é um instrumento que, bom, tu tens eu sempre saúdo assim a Procuradoria-Geral do Município, que vocês têm ainda, além não tem ainda a percepção dos advogados, mas, dos honorários, mas vocês têm uma questão que eu acho também fundamental para o reconhecimento da nossa condição de advogados, que é a questão da advocacia plena. Né? E tu és um que atua tanto como procurador do município como advogado privado, sabe, né, como essa questão dos honorários determina a organização processual, estratégia, enfim, N questões que são salutares para a instituição e para o bom andamento do serviço que nós prestamos. Né? Então, eu acho que essa decisão do Supremo, assim, embora eu discorde da questão da natureza da verba, né, dessa interpretação conforme que eles fizeram, e que eu compreendo também, estamos num momento assim, que eu acho que também nós não podemos negar que o Supremo ele tem decisões e é salutar, muitas vezes que pense nas consequências posteriores, né? Eu acho que teve um pouco disso nessa delimitação, mas eu acho que essa decisão ela sepultou e ela consagrou diversos valores que são importantes para a advocacia pública. Não foi só a questão de podemos perceber honorários. Não, nós somos advogados. Entendeu? Essa é a questão que eu extraio. E mais, ou seja, vocês se encontraram dentro de uma prerrogativa, uma nova e moderna forma de atribuir uma remuneração, já que eles dizem honorário remuneratório. Então vamos tratar com remuneratória, mas vamos tratar dentro da linha de que é um instrumento moderno de remuneração. Ou seja, que nem traz qualquer dispêndio ao erário, né? É uma nova forma de gestão, Luiz Fernando. Essa nova forma de gestão, inclusive, implica estratégias diferenciadas, né? Eu posso me organizar de forma diferente pensando nessa questão da verba honorária, né? Então, é uma mudança de paradigma. O que se espera, e vou dizer agora o que eu espero, eu tenho certeza que é o que tu esperas, é que
assentado no Supremo Tribunal Federal, em julgamento de todo vinculante, né? Não há como se ter dúvida de que um julgamento de uma ação direta de constitucionalidade é absolutamente vinculante, tem que ser respeitado por todos os órgãos do Poder Judiciário no país. Espera-se que a administração pública também, porque o caráter vinculante dessa decisão se estende, deve se estender. Perfeito, Essa é uma noção moderna de precedente, ou seja, de que a administração pública deve seguir os precedentes supremos, mormente numa ADI. E precedente dotado de uma legitimidade incrível, porque por 10-1, né? Exatamente. Então, na verdade, é dotado de uma legitimidade notável. 10-1 foi o resultado do julgamento, né? Então, acho que o que todos nós podemos esperar é que, assentada a constitucionalidade, seja aplicado o ordenamento jurídico, né? É isso que nós esperamos, Luiz Fernando. Já encaminhando para um encerramento aí. Não, e ele é um precedente do sentido estrito da palavra, né? Porque hoje nós também, às vezes, muitas vezes pegam uma jurisprudência equivocadamente, não, precedente, não. Esse é um precedente, né? Ele foi analisado, tem 25 casos atrás que tendem a seguir a mesma votação, né? Pelo menos 5 já votaram. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, estamos esperando pela votação da 6183, que é de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Nós esperamos que seja logo pautada. Mas, então, é como tu disseste, ou seja, é um precedente, tem que vincula o gestor. Né? E eu acho que a lei é muito clara. Eu acho que, além da decisão do Supremo, a lei, no momento que ela diz que a titularidade do advogado, né, a verba sucumbencial ela é do advogado, o gestor não pode. Se ele não fizer a lei, bom, ele tem que ter ao menos a sensatez de deixar esse dinheiro separado, porque esse dinheiro não pertence aos cofres públicos. Não é receita pública, não é receita pública. E aqui não falo assim, falo numa análise meramente legal. Né, legal, do que técnica. Exatamente. Né, então, é uma discussão que nós seguimos travando, é uma luta que vem sendo árdua, tá, no âmbito da OAB. Eu fui presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul também, iniciei essa caminhada, acompanho vocês também nessa caminhada, no meio do César, da Cristiane, enfim, de N pessoas que são envolvidas nessa luta, a própria OAB também que está envolvida, enfim, uma briga muito forte. Nós, a partir como Comissão da Advocacia Pública, a partir desse julgamento da DI, vamos oficiar todos os prefeitos do Rio Grande do Sul. Nós estamos trabalhando na elaboração do ofício, comunicando o julgamento, né, e solicitando a remessa, a solução dessa questão, ou seja, a remessa de lei para aqueles que não as têm ainda, né, porque eu acho que é uma prerrogativa que agora restou consolidada, ou seja, nós tínhamos uma previsão do Estatuto da OAB, ok, não era expresso quando os advogados públicos tinham que fazer toda uma interpretação que não era uma interpretação muito complexa de ser feita. Bom, mas aí veio o CPC e corroborou. E mais, tornou expresso que os advogados públicos deveriam receber. Bom, isso foi uma batalha judicial. E o Supremo, né, que é o órgão máximo para a resolução dos conflitos, disse: eles têm direito, não é inconstitucional, eles devem perceber os honorários. Então, agora eu acho que chegou a hora de pararmos, né, a disputa e executarmos, né, tanto o direito positivo quanto esse precedente do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Exatamente é o que todos esperamos, Luiz Fernando. E encaminhando então para o final, eu gostaria de maneira muito sincera, te agradecer a tua presença. Eu tenho certeza que a minha opinião vai ser a dos demais. Eu já estou lendo aí, inclusive, nos comentários. Foi brilhante a tua apresentação. Uma apresentação que trouxe dados objetivos, que primou pela clareza. Os teus argumentos foram expostos de maneira muito clara. Então, em nome da SDM, eu agradeço demais, agradeço realmente bastante a tua presença aqui conosco. Tomara que tenhamos novos eventos, tomara que tenhamos novos encontros, seja em meio a essa exposição diferente, decorrente da pandemia, seja de maneira presencial. Mas eu quero, então, em nome da SDM, celebrar a tua presença aqui, e te dou a palavra para fazer o teu encerramento, para fazer a tua despedida.
e que nós possamos nos encontrar mais adiante numa realidade melhor. Muito obrigado, Alexandre. Bom, eu quero reiterar o meu agradecimento a ti, a Cris, todos os amigos da PGM. Quero fazer um agradecimento especial, porque nós geralmente olhamos só quem está na frente da câmera, né? Mas eu quero fazer um agradecimento especial à jornalista de vocês, a Tatiana, que foi muito profissional, muito competente no contato, na organização desse evento, ficou muito fácil de ser organizado. E a Tatiana foi minha colega. Eu fiz jornalismo antes, eu fiz 1 ano e meio de jornalismo, ela foi minha colega na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Então eu quero realmente agradecer a ela por todo o empenho, por toda a competência, agradecer a todos que nos assistiram. Eu acho um debate muito profícuo, né? E que possamos realmente debater novamente. E eu torço, né? Porque eu gosto do contato, do olho no olho, do contato, do calor humano. Nós possamos debater ao vivo, né? Presencialmente, né? Para que possamos novamente trocar ideias e crescer. Eu acho que a advocacia pública só tende a crescer com esses debates. E a SDM está de parabéns, né? Porque não faz lives isoladas, são várias e várias. Eu acho que chega a ser uma por semana, né? Que vocês organizam. Toda quinta-feira, toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Então vocês estão de parabéns, assim, por incentivar essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, a possibilidade de ter um canal onde nós possamos analisar as coisas de uma forma mais profunda. Eu acho que a sociedade está precisando muito disso. Análises profundas, diálogo, empatia. Eu acho que só por meio disso nós vamos conseguir superar com altivez esse momento. Então, meus sinceros agradecimentos. Eu fiquei realmente muito feliz de poder dividir esse espaço contigo, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar muito, apesar do pouco tempo que nos conhecemos, mas especialmente todos os colegas da advocacia pública e da advocacia privada que nos assistiram. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço, a admiração é recíproca. A Tatiana é realmente ótima, ela é uma excelente profissional. Aí vai o nosso elogio também na organização dessas lives. E boa noite a todos, que todos aproveitem esse final de noite. Agradecemos a presença, a participação e que venhamos a nos encontrar na nossa próxima live, na quinta-feira que vem. Muito obrigado, até mais. Até mais, um abraço. Até logo, tchau, tchau.